Alguns anos atrás, eu participei de um retiro lá em Belo Horizonte, em que a cofundadora da comunidade católica Shalom, Emir Nogueira, estava pregando. E eu fiquei responsável de, quando terminasse o retiro, levasse ela para casa que estava acolhendo a Emir. Então o retiro terminou num domingo à noite, muito frio, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pegamos a estrada e entramos num vilarejo. Quando eu entrei no vilarejo, no meio da rua, entre a rua e o meu filho, tinha um bêbado. Estava ali deitado, sem camisa e muito frio. E a minha reação foi desviar. Eu desviar e continuei. E a Emir na hora falou: Alexandre, para o carro, vamos ajudar. E eu ali meio sem graça, sem jeito, desci do carro junto com ela. E ela já foi pegando naquele bêbado. Eu peguei do outro lado. Ele acordou assustado. O que está acontecendo? E a gente conversando com ele. A Emir ficou conversando, acalmando. E nós sentamos ele debaixo de uma marquise. E ele começando a conversar com ele. E a Emir cobriu ele com um echarpe que ela estava usando. Muito bonito, um tecido italiano, lindo, que ela tinha ganhado. Cobriu ele com aquele manto. E nós fomos embora. Gente, quando entrei naquele carro, aquele silêncio gritava dentro de mim. O que eu estou fazendo pelos outros? O que eu estou fazendo para ajudar as outras pessoas? E alguns anos se passaram, eu fui a Fortaleza para um outro retiro. E quando eu cheguei lá, a Emir estava lá nesse retiro. Ela olhou para mim, começou a rir e falou: olha, Alexandre, o que eu ganhei de uma outra pessoa? Um echarpe igualzinho. Gente, a mesma cor. Eu pensei, Deus é fiel. Deus nos envia a cuidar dos outros. Deus nos envia a sermos misericordiosos com os outros. Mas Ele nos sustenta. Ele nos segura. E é isso que o Evangelho de hoje nos fala nessa parábola do bom samaritano. Alguns mestres da lei estavam querendo colocar Jesus à prova e perguntaram para ele o que tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus fala do amor ao próximo e ele pergunta: quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho foi assaltado, deixado como morto ali no meio do caminho. E muitas pessoas foram passando e ninguém ajudou. Passou um sacerdote, um levita, ninguém ajudou. Até que passou um samaritano. E um samaritano, eles eram odiados pelos judeus. Então isso é muito forte, esse detalhe que Jesus coloca aqui. Foi um samaritano que parou, cuidou daquela pessoa que estava ali, semi-morta, destruída. Colocou ali sobre as feridas, vinho e azeite. Levou para a hospedaria, deixou ali 2 denários com o hospedeiro e falou que quando ele voltasse, que ele ia voltar, ele ia restituir muito mais. Santo Agostinho, quando fala dessa parábola, é bem interessante, ele coloca Jerusalém como a cidade de Deus. Geograficamente, Jerusalém fica no alto e Jericó fica embaixo. Então, Jerusalém era considerada a cidade de Deus, a cidade dos céus, e Jericó era a cidade do pecado. As pessoas que queriam louvar, agradar a Deus, rezar e subiam para Jerusalém. As pessoas que queriam pecar, que queriam ir para o pecado, iam para Jericó. Então isso conta a história de alguém que saía de Jerusalém e ia para Jericó. Quantas vezes nós fazemos assim, na verdade? Viramos as costas para Deus e vamos em direção ao pecado. Só que esse ir em direção ao pecado, nós nos ferimos. O pecado nos fere, nos deixa como semi-mortos, como aquele homem ficou ali semi-morto. E muita gente vai passando e ninguém para. Até que passou um samaritano, e Santo Agostinho vê esse samaritano como o próprio Jesus. E colocou nas nossas feridas, que coloca nas nossas feridas vinho e azeite, que são os 2 maiores sacramentos da igreja, o batismo e a Eucaristia. E nos leva para a hospedaria, que é a igreja. E os hospedeiros somos nós somos esses hospedeiros. O Senhor nos coloca também para cuidar daqueles que estão doentes. E essa parábola mexe muito conosco, gente, o que nós estamos fazendo para ajudar. O que nós estamos fazendo para ajudar o outro. Muitas vezes esse outro que está como semi-morto está ali no nosso trabalho, está ali na nossa escola, na nossa faculdade,
No meu trabalho como perito, eu vejo muitas pessoas que tiram a própria vida e deixam ali uma carta de despedida falando da depressão, né, de como a doença estava tirando a paz dela e ela não suportou e acabou tirando a própria vida. São pessoas que estão do nosso lado, que muitas vezes simplesmente nós passamos ao lado dessas pessoas e deixamos de lado. E o Senhor nos chama hoje a irmos ao encontro dessas pessoas, a irmos cuidar dessas pessoas. Um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso, um Deus que vem até nós, um Deus que não desiste de nenhum de nós, Ele não desiste de mim, nem de você. Pode ser que seja você essa pessoa que está como semi-morta hoje, pois sabe que Deus vai ao seu encontro hoje, pois sabe que Deus cuida de você e te chama à hospedaria, que é a igreja, porque ali nós seremos cuidados, ali nós cuidaremos e seremos cuidados. Fique com Deus, foco, força e